Olá, meus amigos, como estamos? Tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Oliveira Júnior, procurador da República, trabalho no MPF desde 2012, então já temos aí mais de 9 anos que eu trabalho no Ministério Público Federal. Antes disso, trabalhei no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão brasileiro que cuida da defesa da concorrência no país, que cuida da coibição do abuso do poder econômico na esfera administrativa no país. Trabalhei no CAD por 5 anos e meio, então lá aprofundei minha atividade prática no direito da concorrência, direito econômico, mais especificamente direito da concorrência, e a partir daí gerei meu interesse acadêmico por estudar direito da concorrência, fiz especializações, mestrado. Hoje, no doutorado, estudo a relação dos cartéis de licitação com a corrupção, sempre, portanto, no meu estudo acadêmico com enfoque em direito da concorrência. E talvez por conta disso, desse meu histórico, o meu amigo Tiago Terres me convidou para falar um pouco para vocês sobre cartéis de licitação, que é meu tema de estudo hoje no doutorado, com uma visão bem prática, para que vocês entendam como eles funcionam, de que forma vocês podem identificá-los, o que são os cartéis de licitação, como vocês podem identificá-los. E para ter essa conversa com vocês, eu preparei um roteiro de aula, e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que é um material que eu vou pedir para o Tiago compartilhar com vocês, e a partir dele vocês podem não só acompanhar essa nossa aula aqui, essa nossa conversa, mas também depois aprofundar o estudo. O que é que eu aconselho? Que primeiro dê uma pausa no vídeo, gastem uns 30 minutos para ler esse material, porque eu acho que a nossa conversa vai ser muito mais produtiva se vocês fizerem dessa maneira. Ele foi construído para que vocês pudessem depois aprofundar o estudo. Não é um artigo, tá, como roteiro de aula mesmo, mas existem várias referências de vários pontos que eu falo aqui no decorrer do texto, que indicam como vocês podem aprofundar um ou outro ponto que está ali. E, claro, sempre que vocês quiserem e tiverem dúvidas, vocês podem me contactar, e já na primeira nota eu coloco o meu Instagram aqui, @prof.fernandooliveirajúnior. Eu já fiz uma live com o Tiago para tratar sobre cartéis de licitação, e esse é meu Instagram, nós fizemos pelo Instagram, e esse é meu Instagram, e se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa nossa conversa, essa nossa aula, fiquem à vontade para me perguntar por lá, mas vocês vão ver que o material, além de ter alguma profundidade, ele possibilita que vocês sigam o caminho das pedras para aprofundar ainda mais o estudo no cartel de licitação. Vamos tentar falar aqui em torno de 1 hora sobre aspectos introdutórios. Eu tenho que falar para vocês o que é a defesa da concorrência, qual é a lógica que tem por trás numa licitação com um viés de competitividade e concorrência, comparar os regimes da lei anterior, sobretudo a 8666, com o regime da lei atual. O que é que mudou exatamente na competitividade dos certames, o que interessa para a defesa da concorrência, quais pontos mudaram, alguns principais pontos que mudaram, que são interessantes, definir para vocês o que são cartéis de licitação, né? Primeiro eu vou ter que definir o que é um cartel, depois vou falar para vocês o que é um cartel de licitação, falando da classificação, que é muito comum, chamada de cartel hardcore, a gente vai ver que o cartel de licitação é considerado um cartel hardcore, e falar para vocês da tipificação legal no Brasil dos cartéis. Os cartéis são ilícitos administrativos, portanto, podem ser punidos por algumas autoridades na administração pública, são ilícitos penais, podem ser sujeitos, portanto, a pena privativa de liberdade, as pessoas podem sofrer pena privativa de liberdade, e também gera um dever de indenização, que pode causar um prejuízo, então também é um ilícito civil. As 3 esferas são afetadas quando se pratica um cartel. E depois, esses 3 outros pontos aqui, o 4, 5 e o 6, são bem interessantes, que são bem práticos. Que mercados geralmente ocorrem cartéis de licitação? Quais são as características dos mercados que propiciam a ocorrência de um cartel de licitação? Quais são as principais estratégias utilizadas pelos agentes econômicos para praticar esse tipo de ilícito? E quais são os sinais indicativos no certame licitatório que você que estiver, porventura, trabalhando na licitação, ou, enfim, estiver investigando, vai olhar ali e vai dizer, opa, esse sinal aqui é um indicativo de que pode haver um cartel aqui. 7º, último ponto, a gente vai conversar um pouco sobre como denunciar um cartel de licitação para as autoridades. Esse ponto eu inseri porque ontem, recentemente, preparando essa aula, uma seguidora no Instagram que viu minha live com o Tiago perguntou, Fernando, eu sou licitante de uma licitação, em processo licitatório aqui no meu município, e eu acho que existe um cartel que estão querendo me excluir, e queria saber o que fazer. Então, depois dessa pergunta dela, eu esbocei aqui
algumas linhas sobre como denunciar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e fiz também as referências, tudo que eu coloquei aqui, eu coloquei nas referências, mas eu chamo a atenção para vocês para o material complementar, que é o que consta aqui no ponto 9. Esse material também eu vou deixar à disposição do Tiago para compartilhar com vocês, que são documentos super importantes, seja do CAD, que é a Autoridade de Defesa da Concorrência do Brasil, seja da OCDE, sobre cartéis de licitação. Alguns deles estão em inglês, mas a maioria deles, não a maioria, mas digamos assim que os mais importantes que são do CAD estão em português, tem um documento aqui da OCDE também que está em português, e vocês podem aprofundar o tema nesses materiais que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês, além dessa aula, esses 7 PDFs aqui, certo? Vamos falar um pouco, durante essa nossa próxima hora, sobre cartéis em licitação. Para a gente poder falar de cartéis em licitação, a gente tem que entender o que é concorrência, né? Concorrência é uma situação jurídico-normativa em um determinado mercado, óbvio, econômica, né, tem um viés econômico, em que os agentes econômicos competem entre si, e porque eles competem entre si, eles diminuem o preço, eles tendem a aprimorar a qualidade dos produtos e serviços, e eles tendem a buscar inovação. Então, a competição nos mercados ocasiona, acarreta a diminuição de preços, o aprimoramento dos produtos e serviços e a promoção da inovação. Ou seja, é uma situação ideal e boa para os mercados. E por que uma situação ideal e boa? Os estados, sobretudo no final do século XIX, começou nos Estados Unidos, enfim, e já no século XX se espalhou para a Europa, e a gente pode falar que no Brasil, na segunda metade do século XX, já para o final do século XX, começou o direito da concorrência no Brasil mesmo, ou seja, uma coisa recente, final do século XIX, início do século XX, começaram os estados a tutelar essa defesa da concorrência nos mercados, né? Porque perceberam que, se deixar livre mesmo, alguém pode abusar do seu poder econômico, e porque é muito forte, tem um grande poder econômico, pode começar a aniquilar um competidor, enfim, ou podem se juntar agentes econômicos para juntos emular um monopólio e assim aniquilar os competidores, que é o caso do cartel, né? Agentes econômicos se juntam para adotar uma conduta comercial uniforme e assim anular a concorrência. Então, concorrência é isso, os agentes econômicos competem entre si, e porque competem entre si é bom para a coletividade, diminui preço, melhora produto e serviço e fomenta a inovação. Então, a concorrência é algo bom e o Estado tende a fomentá-la por meio da coibição do abuso do poder econômico. Em síntese, é isso, o que é defesa da concorrência, e historicamente é algo recente no direito, final do século XIX, do século XX, no Brasil é muito mais recente ainda. Observe que as licitações, elas emulam um cenário de competição, a partir da teoria dos leilões. O leilão, alguém está querendo vender alguma coisa e faz uma competição entre vários compradores, e a partir daí, por uma estratégia de competição, entre eles consegue um preço mínimo possível para a venda daquele produto. Você inverte o sinal do leilão, você chega mais ou menos na lógica econômica da licitação. Tem um comprador e faz uma competição entre vendedores, sendo que no lugar de você conseguir o maior preço ofertado no produto, na licitação, o objetivo é conseguir o menor e o melhor preço para aquele produto ou serviço que quer ser adquirido por aquele comprador. Então, a lógica por trás de uma licitação é a lógica da teoria dos leilões, e você anular uma competição entre os agentes. Não existe só licitação no setor público, existe também no setor privado, sobretudo quando grandes empresas vão comprar algum bem que não é exatamente da sua atividade fim, porque eles não conhecem muito bem aquele mercado, enfim, mas não vai ser objeto da nossa conversa, objeto da nossa conversa vai ser a licitação pública, mas o fato é que o processo de licitação busca emular uma competição nos agentes a partir dessa lógica teoria leilão. Então, toda e qualquer conduta do agente que mine, que deteriore essa racionalidade de competição, ela ofende a lógica da licitação. Então, assim, se os agentes se juntam para combinar determinada conduta, combinar determinado preço, combinar que alguém retire uma proposta, combinar que alguém não participe da licitação, isso tudo fere a lógica da licitação e essa lógica de competição que está por trás da teoria da licitação, que tem por base também a teoria dos leilões. Eu coloco algumas notas de rodapé para explicar isso para vocês. E veja, nós temos diversas normas jurídicas. Por que eu falo que temos ainda? Porque tem um regime de transição, na hoje vigente
lei de licitação, nova lei de licitação, 14.133/2021, tem um regime de transição que durante 2 anos é possível a administração optar por qual regime ela vai adotar. Então, a gente ainda está num período em que ainda vigem algumas regras da 8.666, da 10.520, da 2.462, do RDD, enfim. E tem a nossa nova lei de licitação, que é a 14.133. São vários dispositivos, e no decorrer da nossa conversa eu vou estar falando do regime anterior e do regime atual, porque existe essa sobreposição normativa, pelo menos durante esse período de transição. Certo? Feito esses apontamentos introdutórios, eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte ponto. Não é o principal enfoque, geralmente, do legislador da licitação, a atenção a essa questão concorrencial. Mas a atual lei de licitação, a 14.133, trouxe alguns pontos interessantes que mostram a preocupação do legislador quanto ao aumento da competitividade nos certames. Eu vou falar para vocês 2 exemplos aqui que vocês vão entender o que é olhar uma licitação com esse enfoque concorrencial. Na sistemática anterior, antes da vigência da 14.133, existiam algumas modalidades de licitação, né? Enfim, concorrência tomada de preço, convite e pregão, e tinha 2 modelos básicos, digamos assim, de leilões, né? Que é o tipo fechado e o tipo aberto. O tipo fechado já apresenta as propostas fechadas entre os concorrentes, e a administração vai lá e tem ciência da proposta. O tipo aberto é aquele que vem os lances, né? Dou tanto. O pregão é meio que uma mistura dos 2 tipos, né? Apresenta a proposta fechada e depois você consegue um momento de ofertas, um leilão como se fosse tipo aberto e você chega no valor. Mas a maioria dos procedimentos era tipo fechado, com essa peculiaridade do pregão, que tem uma fase tipo aberto. Então fica com isso na cabeça, leilão tipo fechado, que apresenta a proposta fechada e vai lá e abre, e o leilão tipo aberto. Isso era uma caracterização dos procedimentos licitatórios na legislação anterior. Um outro ponto também que eu queria chamar a atenção para vocês era que a regra na sistemática anterior era que a habilitação, quem vai poder participar daquele certame, ocorresse antes do julgamento da proposta. Você analisava a documentação dos licitantes, e o pregão era diferente, mas dos outros você analisava a documentação dos licitantes, habilitava ele e depois ia para a fase de julgamento das propostas. Olhar com um olhar concorrencial para esses 2 aspectos, que tipo de leilão que tipo de licitação fechado ou aberta, ou exatamente quando vai ocorrer a habilitação, se antes do julgamento das propostas ou depois do julgamento das propostas, significa o seguinte: se houver um cartel, o leilão do tipo aberto, por exemplo, ele possibilita que os agentes econômicos controlem a atuação dos outros, o que dificulta que alguém fure o cartel, porque se o leilão é fechado e se abre a proposta e se descobre lá quem é o vencedor, os agentes econômicos têm algum incentivo de furar o cartel, porque, enfim, se for aberto ali mesmo, durante a licitação, os agentes econômicos podem acompanhar o que os outros estão fazendo e até retaliados com uma oferta menor. Mas se for o leilão do tipo fechado, é possível que se propicie que haja mais furos ao cartel, porque alguém que vá roer a corda do cartel, ele oferta a proposta e ele tem como ser punido, pelo menos não naquela licitação. Pode ser punido por outros meios, inclusive ilícitos. Há casos de cartel que tem até assassinato, de violência. Mas, enfim, então, assim, você olhar para uma licitação, para aspectos da licitação com olhar concorrencial, esse é um exemplo. De que forma o leilão do tipo fechado ou o leilão do tipo aberto vai ou não propiciar, facilitar a formação do cartel. A mesma coisa é a questão da habilitação. E a habilitação é até mais intuitivo. Se a gente joga a habilitação para um momento posterior ao julgamento das propostas, a gente possibilita que haja mais competitividade no certame, porque mais agentes podem participar, e isso dificulta o cartel. Não só porque é intuitivo, mais agentes participam, e porque não tem uma fase exatamente prévia de habilitação em que os agentes podem se conhecer, podem saber quem está ali se habilitando, dificulta talvez um pouco o contato. Então, assim, jogar a habilitação para posterior ao julgamento das propostas, posterior à competitividade mesmo, é uma coisa, em tese, boa para a competitividade do certame, e essa foi mais ou menos a lógica agora do legislador. Agora, de alguma forma,
a mudança, eu destacaria essa mudança na nova lei de licitação, é que o artigo 17 prevê que a habilitação ocorrerá posteriormente à apresentação e julgamento das propostas. Isso é super pró-competitivo. Eu trouxe esse tópico aqui para chamar a atenção para vocês o seguinte: quem lida com licitação, às vezes a gente olha a licitação muito com olhar o que é que vai ou não propiciar ou evitar a corrupção. E o exemplo da corrupção é ótimo porque a transparência, por exemplo, todo mundo diz, vamos dar transparência no certame licitatório, vamos, por exemplo, divulgar o orçamento, divulgar o valor dos contratos, é importante dar transparência, porque a transparência inibe a corrupção. É verdade, a transparência inibe a corrupção. Agora, a transparência em alguns dados pode, por outro lado, facilitar a vida dos agentes cartelizadores. Divulgar algumas informações da licitação, como, por exemplo, orçamento, enfim, ao público, né, aos órgãos de controle eu nem questiono, mas ao público, o valor do contrato que vai ser firmado, isso pode facilitar alguns arranjos anticompetitivos das agências econômicas. Ou seja, é muito complexo isso, você olha com um olhar competitivo, mas às vezes, como nesse caso a transparência, pode ser contrário ao interesse de você evitar a corrupção. Mas eu queria chamar trouxe esse ponto aqui para destacar para vocês isso, que a gente sempre pode olhar para a licitação com esse olhar de que forma eu vou propiciar a maior competitividade dos agentes e que forma eu vou evitar que eles façam um cartel. E aqui eu citei algumas obras muito bacanas, com destaque para essa obra do Victor Aguiar de Carvalho, que é a dissertação de mestrado dele, que é uma obra muito legal, que trata justamente sobre cartel de licitação. Ele trata desses aspectos que eu mencionei para vocês aqui bem rapidamente. Ele até propõe algumas formas, uma reforma, uma forma de você olhar para a licitação com esse olhar concorrencial, de maneira a evitar a formação dos cartéis. Mas então, Fernando, o que são cartéis de licitação? Para a gente saber o que é um cartel de licitação, a gente tem que saber o que é um cartel. E talvez até intuitivamente você já ouviu falar, e a gente vai começar por essa definição intuitiva. Agente econômico, quando combina preço, ali a gente tem um cartel. Mas não é só preço, o agente econômico, quando combina alguma variável concorrencial importante, com o intuito de manipular a concorrência, óbvio, para aumentar os seus lucros em prejuízo, em detrimento dos consumidores, porque a partir desse cartel, dessa atuação uniforme dos agentes, ele emula uma situação de monopólio, isso é o cartel. Então, os agentes econômicos que se juntam para adotar uma conduta comercial uniforme, que é relevante concorrencialmente, isso é um cartel. Então, não é só cartel de preço. Por exemplo, se eles concordam em dividir o mercado, eu vendo para tais regiões, norte e centro-oeste, e vou vender para outras regiões, nordeste, sul e sudeste, isso é uma forma de cartel. Ou, por exemplo, vamos limitar a quantidade de vendas, você vende até X unidades do produto e eu vendo as outras X unidades, isso também é um cartel. Então, assim, não necessariamente o cartel vai ser de preço, embora o cartel mais comum seja de preço. Eu trouxe uma definição aqui para vocês, da Ana Paula Martinez, ela foi diretora do DPDE entre 2007 e 2010, DPDE é o Departamento de Proteção e Defesa Econômica, que estava lá na antiga SDE, na lei anterior, na lei 8884/94, hoje vige na defesa da concorrência, a lei 12.529/2011, então não existe mais DPDE, existe Superintendência Geral dentro do CAD, mas na antiga DPDE era o órgão que investigava os cartéis. Então a Ana Paula Martinez, essa foi a tese de doutorado dela, ela tem uma visão muito prática, muito bacana, porque ela trabalhou um tempo em DPDE, e ela define cartel dessa forma aqui, acordos, ajustes, ou mesmo troca de informações, veja que ela, de forma ampla, acordos, ajustes ou troca de informações sobre variáveis comercialmente sensíveis entre concorrentes com o objetivo de alterar artificialmente as condições de mercado com relação a bens ou serviços, restringindo ou eliminando a concorrência. Essa é a definição do cartel. E quando a gente tem agentes econômicos, quando nós temos agentes econômicos que combinam alguma conduta no bojo da licitação, ou combinam preço, ou combina para um agente econômico não ofertar, ou combina para um agente econômico ofertar de maneira simulada, só para simular a competição. Enfim, esses são exemplos de cartel de licitação. Ocorre quando dois ou mais agentes econômicos, eu trouxe aqui uma definição do meu amigo Paulo Burnier Silveira, que foi conselheiro do CAD, quando dois ou mais agentes econômicos coordenam seus comportamentos para aumentar preço ou mudar a qualidade do produto e serviço legislados pela administração. Essa atuação deles coordenada ocorre com o intuito de aumentar preço ou mudar a qualidade do produto e serviço, ou seja, é sempre em prejuízo da administração do órgão que está adquirindo os produtos ou serviços. Eu trouxe aqui
quem que foi economista, que for da área da economia, vai ser mais familiarizado com essa noção de peso morto e cartel, porque os cartéis geram peso morto no mercado. A gente não vai detalhar esse ponto aqui, mas, em síntese, ao aumentar o preço, o que é que os cartéis fazem? Os agentes como se combinam um preço, e no mercado em que o preço de concorrência, livre concorrência, seria 10, eles vendem o produto, por exemplo, por 15. Aumentar esse preço por 15, eles não só ganham, digamos assim, excedentes que seriam dos consumidores, mas tem um grupo de consumidores que não conseguem entrar no mercado, não conseguem adquirir o produto, porque eles podiam pagar 10, não podem pagar nem 11, nem 12, nem 13, nem 14, nem 15. Essa situação gera um chamado peso morto no mercado, para além dos fornecedores se apropriarem de parte do excedente do preço dos consumidores, o mercado gera um peso morto, gera uma perda para o mercado. O que ocorre? Isso é nos cartéis normais. O que ocorre no cartel em licitação? Não é exatamente um peso morto, porque a quantidade do que vai ser adquirido é dado pela administração. Mas isso vai terminar prejudicando aonde? O orçamento público, porque a administração vai pagar um valor maior do que deveria pagar se tivesse havido competitividade no certame, prejudicando o orçamento de maneira direta, né? Ou seja, prejudica o erário, prejudica o interesse público, e de maneira indireta prejudica outras políticas públicas importantes, porque, enfim, o dinheiro é um bem escasso, finito, e a administração gasta mais com determinado produto ou serviço, deixando de gastar com outros, inclusive relevantes, como saúde, educação, moradia, enfim, outras políticas públicas relevantes. Então, assim, nos cartéis de licitação, tem esse outro aspecto de interesse público forte, que além deles aniquilar a competitividade, que é uma coisa importante, ofende esse bem jurídico, livre concorrência, ofende um outro bem jurídico que eu vou chamar aqui de maneira macro de probidade, né? Ofende a probidade administrativa, porque eles ofendem o orçamento público, ferem o orçamento público de maneira a prejudicar outras políticas públicas. Enfim, eu trouxe essa ideia de peso morto aqui para explicar isso para vocês, e só para vocês terem uma noção, a OCDE estima que 15% do PIB dos seus membros, esse percentual é gasto enfim, com contratações em processos licitatórios. Mas vejam, contratos públicos de uma maneira geral. Isso é nos países que são membros da OCDE. Países em desenvolvimento, que não são membros da OCDE, talvez até gastem um pouco mais, porque estão, enfim, em processo de desenvolvimento, de construção de estradas, de rodovias, de prédios, enfim, de estrutura física mesmo. Então, pode ser que esse percentual seja até maior. E também, a partir de um outro cálculo, o preço médio de sobrepreço de um cartel é de 20%. Então, a licitação é o preço médio. Algumas licitações chegam a muito mais que isso, mas o preço médio é 20%. Você junta esses dois cálculos, que geralmente um cartel numa licitação aumenta o preço em pelo menos, ou em média, 20%, com essa porcentagem de contratos, porcentagem do PIB que é gasta com contratos públicos, você chega a essa conta que a Martinez fez, uma Paula Martinez, que 3 a 4% do PIB do país pode ser afetado com a presença de cartéis, o que é um valor extremamente alto para qualquer país, e aqui eu até trouxe o caso do Brasil, que em 2018 teria realizado só o governo federal, sem falar o estadual municipal, teria realizado mais de 100 processos licitatórios e gasto um valor aproximado de 48 bilhões de reais. Isso aqui ajuda a gente a ter uma dimensão da magnitude do prejuízo que cartéis de licitação pode causar. O que são cartéis hardcore? Essa é uma expressão muito comum quem lida com o direito da concorrência. E eu queria explicar para vocês da seguinte forma. Qualquer adoção de conduta comercial uniforme dos concorrentes é um ilícito concorrencial? É um cartel e tem que ser punido? Não necessariamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns acordos entre concorrentes podem ser eficientes e podem ser justificados sob o ponto de vista econômico. Imagine um mercado que estivesse começando, vamos lá para trás, não sei quantos anos atrás, um mercado de roupas. Os agentes econômicos começam a fabricar roupas enfim, estou dando um exemplo pitoresco para ficar mais fácil a compreensão, mas tem vários mercados, sobretudo tecnologia, que estão iniciando por aí. Então, está iniciando um mercado de roupa e os agentes econômicos conversam entre si, ainda que seja no primeiro momento os agentes econômicos e depois o Estado vai fazer essa assunção, mas conversam entre si para dizer o seguinte: olha, como é que a gente vai vender essas roupas? A gente tem que, pelo menos, uniformizar os tamanhos, né? Porque senão o consumidor não vai chegar aqui e vamos comprar o que é PMG, o que é isso? A gente vai colocar por número, vai colocar PMG, P é o que? É pequeno, M é o que? Média, grande. Tem que ter alguma padronização para o mercado existir.
Então, assim, é possível até que alguns acordos, isso pode ocorrer no momento inicial do mercado por própria conduta dos agentes econômicos. Surge um novo equipamento eletrônico, mas vem cá, como é que a gente vai conectar esse equipamento eletrônico na nossa TV? Vai ser USB? Isso facilita, isso traz eficiência para o consumidor, porque ele, enfim, sabe que vai ser USB, o carro que vai conectar, sabe qual é o tamanho de roupa que ele vai buscar. Então, assim, nem todo, estou dando esses exemplos assim, bem caricatos, para dizer para vocês que nem todo acordo entre agentes econômicos é ineficiente sob o ponto de vista econômico. Mas existem outros que, quando ocorrem, necessariamente prejudicam a economia, prejudicam os consumidores e têm que ser punidos. Esses são chamados cartéis hardcore. Quando os agentes econômicos combinam determinadas coisas, a OCDE fala o seguinte: olha, isso é ilícito, isso prejudica a economia, prejudica os consumidores e todas as autoridades de defesa da concorrência no mundo têm que olhar para isso. E a OCDE fala de 4 tipos de cartéis hardcore. Cartel de preço, que combina preço entre produtos. Cartel que limita a quantidade de venda a ser colocado no mercado pelos fornecedores. Cartel que divide o mercado, o market sharing, né, cartel que divide o mercado, você só vende em tais regiões, você só vende para tais tipos de consumidores, eu vou vender para aqui para o norte, para o sul do país, você vende para o centro-oeste, para o nordeste. Esses 3 tipos de cartéis, preço, de quantidade de venda e cartel que segmenta mercado, são cartéis hardcore, são cartéis que têm que ser punidos, e adivinhe qual é o 4º tipo, que a OCDE fala que quando houver uma combinação entre agentes econômicos em relação a isso, é ilícito, prejudica a concorrência, tem que ser punido. Exatamente. O tema da nossa aula, cartel e licitação. Então, não tem conversa. Cartel e licitação, pelo histórico da Autoridade de Defesa da Concorrência, no mundo, pela OCDE, pelo FTC nos Estados Unidos, pela European Commission na União Europeia, pelo Brasil, histórico do CAD, enfim, quem vocês quiserem escolher como Autoridade de Defesa da Concorrência, cartel e licitação é algo ruim, que tem que ser punido. Não tem essa dúvida, mas eles estão combinando aqui o preço, isso aqui é legal, eles estão combinando aqui, isso aqui é legal. Cartel de licitação, fraudar licitação com propostas colusivas é considerado cartel hardcore pelo OCDE, é indicado como algo a ser combatido pelos países membros da OCDE e os países que seguem a pauta da OCDE, que é o caso do Brasil. O Brasil não é um país membro da OCDE, mas a Autoridade de Defesa da Concorrência Brasileira faz parte do Comitê de Defesa da Concorrência da OCDE. Então, tem que ser punido cartel e licitação. Não há dúvidas em relação a isso, e aqui eu falo para vocês como a OCDE se preocupa com isso, né? Em 98, ela recomendou aos membros que combatessem os cartéis hardcore, dentre os quais o estado da cartel de licitação, reiterou essa recomendação em 2019, e isso ajuda vocês a entender quão grave é esse tipo de conduta. Beleza, Fernando? Já fizemos uma introdução, eu entendi o que mudou com a nova sistemática da lei de licitações, como é importante olhar para a licitação com um olhar de concorrência, legal, bacana, você falou um pouco também da conceituação de cartel, de maneira geral, falou um pouco da conceituação de cartel de licitação, me falou que é cartel hardcore, mas como é que funciona isso no Brasil exatamente? Como é a tipificação legal de cartel no Brasil? Quem pune cartel? Veja, cartel é um ilícito, eu já falei para vocês no início da aula, administrativo, penal e civil. Na esfera penal, vamos começar pela esfera administrativa, porque tem uma dicotomia. Na esfera administrativa, o principal órgão é o CAD, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que vai sancionar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que pratica cartel e licitação, qualquer tipo de cartel, mas com foco na nossa aula aqui, que pratica cartel e licitação, e tem o processo administrativo no CAD, que o CAD vai investigar e vai sancionar. A principal sanção é a multa, mas tem outras, inclusive proibição de licitar. Pode ser uma das sanções. Tem outras sanções lá do CAD, obrigações de fazer e não fazer, mas a principal é a sanção pecuniária. Então, o CAD pode punir pessoas físicas e jurídicas pela prática de cartel. Mas, como eu disse para vocês, cartel ofende não só o bem jurídico, livre concorrência, ofende também a probidade administrativa. Então, a própria lei anticorrupção, a 12.846, traz um dispositivo que prevê lá o cartel como algo a ser punido, né? Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório também é um ilícito, nos termos da lei anticorrupção, também passivo de ser punível, passivo de ser punido, e a depender da esfera, né, a CGU na esfera federal, enfim, a depender de qual esfera seja. Então, assim, o cartel de licitação, ele tem esse duplo mal. Ele pode ser punido administrativamente pelo CAD, por ser um ilícito anticoncorrencial, mas causa também prejuízo ao erário e pode ser punido pela lei anticorrupção, por exemplo. Então, administrativamente é esse o cenário, e o CAD é o principal ator aqui, o CAD é o que tem mais expertise, e a gente vai ver que o CAD,
tem um histórico grande de condenação em cartel de licitação. Eu vou passar aqui para vocês a lista de casos que o CAD já condenou em cartel de licitação. Então, na esfera administrativa é isso. Lei 12.529, defesa da concorrência, é a lei que tipifica esse lícito, e esse lícito está tipificado aqui. Eu até pulei, mas é importante a gente ver com vocês aqui junto, no artigo 36 da 12.529, ó. Esse é o tipo da infração contra a ordem econômica, esse que eu estou selecionando aqui. Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, portanto, objetiva, a responsabilidade, os hábitos, de qualquer forma, manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Limitar, falsear, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência, a livre iniciativa, dominar o mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva a posição dominante. Esse é o tipo administrativo do ilícito concorrencial, mas o parágrafo 3º, inciso 1, traz, na verdade, o parágrafo 3º traz alguns incisos que listam exemplificadamente alguns desses ilícitos. E o cartel de licitação está no parágrafo 3º, inciso 1, a linha D. As seguintes condutas, além de outras, aí já aqui, ó, as seguintes condutas, além de outras, na medida que configura hipóteses previstas no caput, deste artigo e seus incisos, caracterizam a infração econômica. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente sob qualquer forma, a linha D, preços, condições ou vantagens, ou abstenção em licitação pública. Esse é o tipo administrativo do cartel de licitação. Essas outras linhas aqui seria do cartel geral, digamos assim, e esse é o lícito do cartel de licitação. Então, cartel de licitação é ilícito administrativo, mas além de ser um ilícito administrativo, é também um ilícito penal. A 8.137, de maneira geral, pune os cartéis, né, de uma maneira geral, e a antiga 8666, aqui a gente pode falar antiga mesmo, mas eu trouxe aqui para vocês, porque nessa parte aqui, a lei atual já revogou, a 14.133 já revogou esses tipos, trazendo outros tipos, trouxe esses tipos para o Código Penal, foram inseridos artigos no Código Penal. Tinha dispositivos específicos que podemos enquadrar no caso de cartel de licitação. O mais comum é o 90, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação com qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro, em vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação. Esse era o tipo penal aqui do artigo 90. Tem o artigo 95 aqui, que eu trago também para vocês, e o artigo 96, que eu também trago aqui para vocês, e trouxe aqui mais embaixo os tipos, mais ou menos, o que é o tipo penal hoje, com a Código 2133, em referente àqueles. Por exemplo, o tipo do artigo 90, hoje está previsto de forma mais simples e direta no 337F do Código Penal. Houve um aumento da pena de 4 a 8 anos. Eu não queria entrar muito nesses tipos penais, mas só para dizer para vocês que tem esses tipos, a depender de circunstâncias do caso concreto, uma outra conduta pode ser enquadrada. O 95 foi substituído pelo 337K e o 96 pelo 337L do Código Penal, com essas penas aqui, e esses tipos penais já estão vigendo, porque a lei, nesse ponto aqui, é isso que eu falo aqui, inclusive, a lei, nesse ponto aqui, já revogou os tipos penais, né? Então, assim, é um ilícito administrativo, é um ilícito penal, e o cartel, tanto na lei do CAD, o artigo 47 da lei do CAD, como no próprio Código Civil, né? Quem causa um ilícito a alguém, quem praticou ato ilícito e assim causa prejuízo a alguém, tem o dever de indenizá-lo, é mais ou menos isso que fala o Código Civil. Existem as ações, tanto coletivas quanto individuais, de reparação de danos. Então, você é um concorrente do certame licitatório que houve cartel e teve prejuízo por conta daquele cartel, você pode, sim, propor uma ação de reparação de dano contra os membros do cartel, e também, da mesma forma, o ente público que foi prejudicado pode propor uma ação de reparação de danos contra os membros do cartel, e isso é possível. Então, o cartel é ilícito das 3 esferas. Administrativa, penal e civil, eu diria que a mais forte no Brasil para a repressão do cartel é a administrativa pelo CAD. O CAD tem um histórico bom desde 94, de punição a cartéis. 94 foi quando, não foi a primeira lei de defesa da concorrência, mas é quando a defesa da concorrência realmente pegou no Brasil, com a lei 884/94, diversas circunstâncias macroeconômicas fizeram com que, ali no início da década de 90, realmente a gente pudesse falar de livre concorrência, porque o Brasil, durante boa parte do século XX, a economia brasileira foi marcada com grande presença do Estado na economia e sobre a economia, o Estado como agente econômico, o Estado intervindo, o Estado controlando o preço, e isso não é exatamente livre concorrência. Questões econômicas diversas alteraram esse cenário, e na década de 90, com a lei 884/94, a gente pode falar realmente de livre concorrência no Brasil. Então, a livre concorrência no Brasil, para valer mesmo, é de 94 para cá. Veja como é recente. A gente não tem um histórico mesmo assim
um pouco mais de 25 anos de defesa da concorrência, né? É um tempo relativamente recente, 94 para frente, mas mesmo assim tem muitos casos de cartel de licitação, 94 para cá, que já foram condenados pelo CAD. A gente vai dar uma olhada neles daqui a pouco, ainda na nossa aula. E agora vem 3 pontos importantes aqui, características de mercado que propiciam cartel de licitação, é um ponto, principais estratégias utilizadas é outro ponto, e sinais indicativos que eu queria máxima atenção de vocês. As características dos mercados que propiciam cartel de licitação são as mesmas características que propiciam o cartel em mercados que não têm licitação, digamos assim. E eu coloquei justamente aqui, produtos homogêneos, pequeno número de agentes econômicos competindo no mercado. Mercado relevante é uma expressão bem característica de defesa da concorrência, é o espaço, digamos assim, um locus em que os agentes econômicos competem, tem toda uma metodologia, dimensão produto, dimensão geográfica para definir, enfim, é um termo técnico, mercado relevante. Inexistência ou irrelevância de entrada no mercado é um mercado em que não tem novos agentes, é um mercado em que a entrada é difícil, é custosa, digamos assim, no mercado. Diminuta a substituição de produtos e assimetria de informação entre fornecedor e consumidor. Talvez a assimetria de informação seja o termo mais estranho, mas, por exemplo, no mercado de medicamentos, há uma simetria de informação muito grande. Quem está comprando o medicamento não tem exatamente noção de como é feito, dos produtos, do princípio ativo que tem ali, como tem o fornecedor. Por isso que o mercado até é regulado, dada a relevância do bem jurídico ali, a saúde pública, né? E dada essa simetria de informação, a simetria de informação entre consumidor e fornecedor no mercado de medicamento é muito maior do que a simetria de informação no mercado de frutas, por exemplo, ou no mercado de roupas. A gente consegue, mesmo de maneira leiga, entender, ainda que seja na vista ou no toque, quando a roupa é boa, quando não é, você não consegue entender exatamente quando o medicamento é bom ou não é. Isso é a simetria de informação entre fornecedor e consumidor, para dar exemplo para vocês. E o Michael Kramer, ele cita alguns mercados em um dos round tables da OCDE. A OCDE, vez outra, organiza round tables, que junta pessoas de diversos países para discutir sobre um tema. E tem alguns round tables de cartel de licitação, eu até coloquei os documentos para vocês lá em documentos complementares, mas o Michael Kramer, em um desses eventos da OCDE, ele apresentou um paper, um trabalho que ele listava os principais mercados que, em regra, ocorre cartel de licitação, que são esses: construção, reparo e manutenção de rodovias, suplementos farmacêuticos, grandes projetos de construção civil, projetos de tecnologia de informação e suplemento de material de escritório. Não são os únicos, mas são mercados em que essas características ocorrem. Em regra, tem poucos agentes, não tem uma entrada muito grande, são produtos homogêneos, enfim. São mercados em que se verifica a existência mais comum de cartéis de licitação. Beleza, Fernando, e quais são as principais estratégias utilizadas pelos agentes econômicos? Tem 4 estratégias que tanto a doutrina, o próprio Michael Kramer, que eu citei lá, ele também fala nessas estratégias, quanto as autoridades de defesa da concorrência no mundo, elas estão, o zero e vezer, essas estratégias já são, assim, muito conhecidas pela autoridade de defesa da concorrência. A dificuldade é você identificar mesmo, mas, assim, os agentes econômicos fazem regra isso. Propostas fictícias ou de cobertura, que eles apresentam uma proposta para simular uma competição ali, mas na verdade ele não sabe que não vai ganhar, ou ele apresenta uma proposta menor, sabendo que o outro maior, um pouco maior do que a do outro, sabendo que ele vai ganhar, ou aumenta alguns reais aqui na minha proposta, ou apresenta até uma proposta baixa para simular a competição, mas eu sei que tem um problema de habilitação, não vou conseguir prestar aquela concorrência, mas enfim, tem proposta fictícia de cobertura para simular a competitividade no certame. Supressão ou retirada de proposta, o agente econômico deixa de competir no certame, ou ele retira a sua proposta para que o outro vença, essa atividade de suprimir ou retirar a proposta. Propostas rotativas ou de rodízio, você ganha, quando a licitação é dividida não são exatamente o termo, não são fases, em pacotes, o termo também não é pacotes, mas quando a licitação é dividida em pacotes, provavelmente aqui na nota rodapé eu coloquei o termo certo, 30. Ela é dividida em, digamos assim, rodadas, em pacotes, eles dividem entre si os pacotes, ou eles dividem entre si as licitações daquele órgão ou licitações de determinada região geográfica. Então, eles fazem essa rotatividade. Olha, você vai ganhar numa licitação, você ganha essa parte da licitação, eu ganho outra parte, ou para esse órgão aqui, eu estou ganhando essa licitação, você vai ganhar a próxima, ou para uma área geográfica, eu vou ganhar aquelas licitações, você vai ganhar aquela, ou seja, tem uma rotatividade, um rodízio entre os membros, ou uma própria divisão de mercado. Eu vou competir aqui, vou ganhar as licitações daqui, você vai ganhar as licitações dali, e isso, de alguma forma,
Essas são as 4, digamos assim, maneiras, estratégias utilizadas para os cartéis de licitação. Mas atente, elas não vêm sozinhas, e podem vir as 4 juntas. Eles apresentam proposta fictícia numa licitação qualquer, e eles dizem determinados concorrentes, vocês não entram na licitação, só vamos entrar nós aqui, nós vamos apresentar proposta, você apresenta proposta fictícia, eu vou ganhar determinada parte da licitação, o outro vai ganhar outra parte da licitação, e a gente vai, determinado grupo concorre aqui, o outro grupo concorre em outro lugar, ou seja, eles podem fazer tudo, dividir o mercado, fazer propostas rotativas, suprimir, retirar propostas, apresentar propostas fictícias, tudo pode estar em conjunto, mas essas são as formas, quando a gente vê um cartel de licitação, a gente vai identificar essas condutas aqui. Uma ou algumas dessas condutas praticadas pelos agentes econômicos. Essas são as principais estratégias dos agentes. E quais são os sinais indicativos? Essa parte é muito legal, muito bacana, porque os caras fazem, enfim, tem um olhar atento para a licitação, possibilita ver que ali não está tendo uma competição de fato, está tendo, na verdade, um simulacro de competição. E tem de tudo aqui, gente. Tem desde documentos que têm os mesmos erros de grafia, documentos que apresentam o mesmo telefone de contato, documentos que foram enviados pelo mesmo e-mail, alguma conduta dos competidores que, de uma maneira inesperada, sai da licitação. Enfim, eles falam juntos de que estão querendo, quando tem um cara que não está na licitação, não está querendo competir, eles se juntam para falar que esse cara está praticando um preço abusivo, um preço muito baixo. Tem várias coisas aqui que já foram também mapeadas pelas autoridades de defesa da concorrência do mundo. Eu coloquei aqui a do CAD, coloquei aqui também documento da OCDE nessas notas de rodapé, mas eu queria ver com vocês um documento aqui do CAD. O CAD tem um guia de combate à licitação que ele nesse guia, ele é super detalhado o guia, que ele explica, enfim, o que é um cartel de licitação, como identificar, como combater, tudo que eu falo aqui está lá no guia, até de maneira muito mais detalhada, mas para além do guia, o CAD lançou um checklist, que é um documento de 5 páginas, super curto. Eu vou abrir aqui para vocês, vamos ver se abre, se o negócio não me derruba, explicando aqui, esse checklist explica, é um documento curto, de poucas páginas, que explica quais são os sinais de alerta, 6 páginas, ó. Fiquem atentos. Nas propostas de concorrentes, documentos como a formatação, redação ou erros idênticos, que eu falei para vocês, propostas eletrônicas enviadas do mesmo e-mail, do mesmo endereço de IP, falei também, propostas enviadas do mesmo endereço que possuem o mesmo dado de contato, que eu falei, documentos com selos de autentificação postais idênticos, propostas submetidas eletronicamente foram criados ou editados por uma mesma pessoa ou empresa concorrente, propostas com preços iguais e diferentes no valor de referência, se o valor tiver sido publicado no edital, né? São exemplos aqui, a partir da proposta dos concorrentes, a partir da comportamento suspeito das empresas. Diferentes empresas entre propostas são semelhantes, diferença de preço entre propostas são semelhantes em termos absolutos ou percentuais, aumentos uniformes de preço do concorrente não justificado por aumento de custo, variação significativa justificada do preço das propostas da mesma empresa em outras licitações. Enfim, a empresa compete em outras licitações e a administração sabe que ela pode cobrar determinado preço, e agora ela cobra um preço totalmente abaixo do que ela cobrava, que provavelmente ela está fazendo ou muito acima do que ela cobrava, para ela estar fazendo uma proposta de cobertura para só simular a competição naquele certame, por exemplo, é um sinal de licitação, subcontratação com perdedores, enfim, várias coisas que a partir da conduta dos agentes econômicos pode depreender o cartel, e alguns padrões suspeitos no resultado da licitação, né, pegando conjunto de empresa que se alterna como vencedora da licitação, padrão de distribuição geográfica das propostas que indicam a divisão do mercado, licitação de um órgão ou região sempre vencida pelo mesmo fornecedor, também pode indicar a divisão do mercado, alinhamento sub de preços concorrentes, enfim. É um documento muito elucidativo, muito claro, e aqui a gente vai ver isso aqui, como denunciar. É um documento elucidativo e muito claro sobre sinais em uma licitação que indicam que ali pode haver um cartel, e eu coloquei aqui, ó, nas notas de rodapé, de maneira detalhada, em cada um dos itens, alguns dos sinais, né? O CAD, no guia dele, classifica quanto ao momento do certame, a OCDE, por sua vez, ela classifica quanto ao que você deve analisar, e esses 2 documentos aqui são fáceis de encontrar na internet. O documento do CAD eu coloquei, os 2 documentos eu coloquei no material complementar, tanto do CAD quanto da OCDE, e vocês podem depois dar uma consultada para aprofundar. Mas eu diria que esses são os 3 pontos mais importantes, vocês entenderem sinais de mercado, características do mercado que propiciam os cartéis de licitação,
vocês entenderem quais são as estratégias utilizadas pelas empresas, que são essas 4 que eu falei aqui, e vocês entenderem quais são os sinais na licitação que indicam que ali tem um cartel. Sabendo isso, vocês conseguem já olhar para a licitação com um olhar muito mais técnico, menos cru, e identificar mais fácil quando existe um cartel em licitação. Eu trouxe uma tabela dos casos julgados pelo CAD de 94 a 2019. Não é uma tabela 100% precisa, porque é muito difícil você pesquisar julgados no CAD, mas eu diria que ela está ali beirando os 98% de precisão. Aqui eu trouxe 25 casos, e vocês vão ver que tem casos de tudo quanto é mercado. Desde o primeiro caso de cartelização, adivinha onde foi? Na Petrobras. Cartelização na Petrobras, que é a empresa envolvida na Operação Lava Jato, por exemplo. Eu trabalhei na Lava Jato, eu assessorei o Procurador-Geral Rodrigo Janot na Lava Jato em 2017. A cartelização na Petrobras é o primeiro caso de cartelização condenado pelo CAD, enfim. Tem vários casos famosos aqui, cartel dos vigilantes, que foi o primeiro caso que foi firmado no Acordo Leniense, é um caso muito famoso também. As empresas de vigilância do Rio Grande do Sul faziam cartel nas licitações lá para os órgãos públicos, inclusive alguns órgãos públicos federais. Tem de tudo, cartel do lixo das prefeituras do Rio Grande do Sul, cartel de portas giratórias para bancos, enfim, cartel de órtese e prótese, cartéis de empresas maiores, mangueiras marítimas, cartel de empresas menores. Tem um cartel aqui, super pequenininho, na prefeitura do interior, deixa eu ver se consigo achar aqui, cartel do metrô, enfim, vários cartéis, cartel de manutenção predial. Esse aqui é um cartel super pequenininho, de uma empresa do interior. E eu trouxe aqui os números dos processos, porque com esses números do processo, no site do CAD, vocês conseguem a íntegra dos autos. E a íntegra dos autos pode ajudar vocês a aprofundar os estudos, a pesquisarem. Mas, só para vocês terem uma noção, nesse mesmo período, o CAD julgou aproximadamente, não chegou a 100, de 94 para 2019, mas algo próximo, entre 90 a 100, menos que 100, mas na casa dos 90 casos de cartel. Desses 90, 25 foram cartéis de licitação, cerca de um quarto dos casos de cartéis condenados pelo CAD são cartéis de licitação, o que indica para vocês que o CAD tem uma expertise, uma experiência. O CAD há muito tempo lida com o assunto, e tem muita coisa nas listas do CAD que pode ajudar vocês, e vocês conseguem lá na busca processual do CAD, a partir do número do processo, pegar a íntegra do processo em PDF e ter acesso a... Vai que algum mercado que vocês se interessam, vai que, enfim, essa é a lista aí dos casos em ordem cronológica de julgamento do CAD de cartel de licitação. Isso faz parte da minha pesquisa de doutorado. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, pode ajudar também, caso vocês queiram aprofundar o assunto. E o que fazer, que seria outro ponto da nossa conversa, o que fazer quando vocês constatarem uma licitação, um possível cartel ali entre os agentes econômicos. O primeiro passo é vocês, óbvio, buscarem os próprios canais administrativos para poder denunciar, né? Se vocês são concorrentes, vocês buscam um recurso na administração ou no próprio procedimento licitatório, algum órgão de auditoria, de corregedoria, para dizer, olha, está tendo problema aqui, está tendo cartel de licitação. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar da tese, minha tese de doutorado, e preste atenção nisso que eu vou falar, que é o seguinte: a grande maioria dos casos de cartel de licitação anda colado, conjunto, ali, lado a lado, com corrupção, porque são ilícitos que se alimentam, são ilícitos que combinam. O cartel de licitação, se tem um agente corrupto do lado da administração, facilita muito para que o cartel não seja descoberto, que os mecanismos da administração própria de controle ali da licitação não descobrem o cartel. Então, o agente corrupto já direciona para o cartel a licitação. E por que o cartel facilita o agente corrupto? Eu quero direcionar a licitação para determinada empresa porque eu quero cobrar propina nisso. Porque se eu combino entre os agentes econômicos, não vai ter aquele agente econômico que delata, porque os agentes econômicos já estão ali combinados, ou pelo menos tem muito menos agentes econômicos para delatar. Eles estão combinados entre si, eu vou ganhar aqui, vou pagar propina para o agente público, vamos ganhar essa licitação, mas a gente vai ser beneficiado em outras licitações. Esse esquema de mistura de corrupção com cartéis é o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, na Petrobras, e em diversos outros mercados, não só na Petrobras, em diversos outros mercados relacionados à construção civil, às empreiteiras. Isso acontecia, licitações estaduais,
municipais, federais de outros órgãos, era um casamento entre cartel de licitação e corrupção. Isso já está, inclusive, de alguma forma documentado pela doutrina. Não existe exatamente um estudo empírico no Brasil até hoje. A minha tese de doutorado é sobre isso, é fazer esse estudo empírico com esses casos de cartel condenado pelo CAD. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando para vocês que acreditem? É muito comum cartel de licitação vir em conjunto com a corrupção. Porque é possível que vocês tentem recorrer, se você é um competidor, e você suspeita que tem um cartel, e você está sendo alijado da licitação, sabendo que tem cartel, você tenta concorrer para a administração faça o vídeo mercador. Esse cara, eu falei para vocês que eu trouxe esse tópico aqui porque uma seguidora no Instagram falou para mim, Fernando, eu sou licitante de uma determinada licitação, ela não identificou qual município era, e eu estou achando que tem um cartel aqui, e eu tentei recorrer para a administração não abriu fase de recurso, a administração não abriu recurso e não está querendo nem ouvir o que eu estou falando. Eu falei para ela, é possível, eu não conheço o caso concreto, mas é possível que o cartel de licitação possa estar em conjunto com algum ato de corrupção da administração, e você talvez não consiga dialogar com a administração, porque ali eles estão mancomunados para aquele lista. Então beleza. Então, se não funcionar esse primeiro tiro, de conversar com a administração para resolver o problema, você tem que buscar o Ministério Público Estadual ou Federal, que é o órgão responsável para a tutela criminal, né, para a repressão criminal do ilícito penal, que é o cartel. Se for uma licitação, a regra é o seguinte, se for uma licitação num órgão ou ente municipal ou estadual, será o MP estadual. Licitação num órgão ou ente federal, a atribuição será do Ministério Público Federal, porque um ente público federal foi prejudicado. A regra é essa, a regra é que o cartel pode ser um crime tanto federal quanto estadual, ser julgado tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Se for uma licitação municipal ou estadual, Ministério Público do Estado, uma licitação num órgão público federal, num ente federal, Ministério Público Federal. Em todo e qualquer caso, uma licitação municipal, estadual ou federal, vocês devem buscar o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que eu falei para vocês, onde eu trabalhei, e aqui é bacana mostrar para vocês, como é simples o disco de denúncia do CAD. Você vem aqui no disco de denúncia, quero fazer uma denúncia, acompanhar a denúncia ou fazer nova denúncia, clique em nova denúncia, preenche os dados, desejo me identificar, solicito preservação de identidade. É bom vocês se identificarem, porque se o CAD tiver alguma dúvida, eles têm os dados de vocês, você pode, enfim, se tiver algum risco, alguma coisa, pode solicitar a preservação de identidade, e caso você tenha tanto receio, você pode até não desejar identificar. Descreve sua conduta, pessoas envolvidas, se tiver documento que comprove, junta e envia para o CAD. Super simples, isso vai passar por uma triagem no CAD, para saber se vai no CAD ou não, vai instaurar procedimento, e o CAD é um órgão super eficiente, então se vocês tiverem suspeitando com indícios de um cartel de licitação, acionar o CAD é também um caminho. Eu acho que seriam esses 3 passos. O passo primeiro seria acionar a administração mesmo, né? Porque no próprio recurso na licitação você pode resolver isso, os caras ganharam aqui, mas os caras fizeram um cartel. Eles estão combinando preço aqui. Está vendo aqui, isso aqui não, que indica que é um cartel, a administração pode analisar. A administração, se não funcionar, vocês podem buscar concomitantemente o Ministério Público Estadual Federal, Dependente de Licitação, e o próprio CAD, por meio desse canal aqui do CAD. E o ponto que eu chamaria bastante atenção para esse último item aqui é que, em regra, é muito comum, um alto índice de cartel de licitação vir acompanhado de corrupção. São ilícitos independentes? Pode só haver um cartel de licitação? Pode só haver uma corrupção que direciona a licitação? Pode, mas se houver esse casamento, todo mundo sai ganhando, menos todo mundo que eu digo, todos os maus saem ganhando. A administração pública sai perdendo, o erário sai perdendo, a sociedade sai perdendo, mas o cartel de licitação e o agente público corrupto, eles saem ganhando, tem uma interação muito forte e dificulta muito descobrir o ilícito quando tem junto um cartel de licitação com um agente público corrupto. Certo, pessoal? E aqui eu trago as referências, foi uma conversa, estamos chegando aqui no final da nossa hora, eu acho que já estou falando aqui há mais de 50 minutos, mas eu queria passar com vocês por esses pontos, ainda que nós tenhamos passado de maneira rápida, e possibilita que vocês, o material que eu preparei para vocês, possibilita que vocês aprofundem esses pontos, seja na nota de rodapé, na referência bibliográfica que eu falei aqui para vocês, seja no material complementar que eu trouxe aqui para vocês. Aqui estão as referências e aqui o material complementar. Eu destaco muito aqui o Guia de Combate à Cartel de Licitação do CAD. É um documento completo,
simples, de fácil leitura. Isso aqui foi o que eu li com vocês, né, sinais de alerta no cartão de licitação, e tem outros documentos da OCDE. Esse documento da OCDE também é muito bacana, que é um estudo da OCDE do Brasil, sobre como o Brasil pode aprimorar o seu combate à carta de licitação. Está em inglês, mas, enfim, se vocês puderem ler, é muito, muito legal, muito bacana mesmo. E alguns round tables que eu falei para vocês, que a OCDE junta pessoas de vários países, autoridades de defesa da concorrência, com expertise no tema, e discutem cartel de licitação. E aí tem, enfim, autoridade que fala dos Estados Unidos, da Europa, Portugal, do Japão, da Coreia, da China, do Brasil, e aí você vê experiências de vários países. Caso vocês queiram aprofundar o estudo, recomendo a leitura de todos, mas se você quer lidar com licitação e entender como funciona o cartão de licitação, leiam esse guia do CAD, que é um primor sobre cartéis em licitação. Certo? Esse documento vai para vocês, o Tiago vai compartilhar. Eu espero, é um assunto que a gente poderia falar aqui horas e horas, mas eu tentei condensar, ser sucinto, deixar um material profundo para vocês, para que vocês tirem as dúvidas, e qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, eu terei o maior prazer de conversar com vocês pelo meu Instagram, @prof.fernandooliveira.jr. Eu estou afastado do Instagram por conta do meu doutorado, mas abri essa sessão para o Tiago, ele me fez o convite, eu não poderia negar, um maior prazer, estou aqui conversando com vocês. Mas eu estou afastado do Instagram, mas eu, digamos assim, uma vez por semana eu entro. Pode ser que eu demore para responder para vocês. Estou afastado por conta da tese de doutorado, que eu tenho que terminar. Eu defendo meu doutorado esse ano. Pode ser que eu demore para responder vocês, mas eu respondo. Então, me mandem as dúvidas lá, mandem um direct, me mandem perguntas, que eu terei o meu prazer de interagir com vocês. Tá certo? Vou parar aqui meu compartilhamento. E aqui eu me despeço. Forte abraço para vocês. Estamos juntos, o curso do Tiago é top, parabéns por vocês terem feito essa aquisição, e o que vocês quiserem debater comigo sobre cartel de licitação, se quiserem debater sobre corrupção e licitação, que é meu tema de estudo também, se quiserem debater sobre defesa da concorrência, eu só não vou poder ajudar vocês muito com licitação, porque realmente é um tema que eu estudo necessário para entender dos cartéis, e para entender que de licitação tem que ser com o Tiago mesmo, não comigo. Tá bom? Mas se quiserem conversar sobre defesa da concorrência, direito econômico, terei o maior prazer de conversar com vocês lá pelo Instagram, certo? Forte abraço, fique com Deus, espero que tenham aproveitado aí essa nossa conversa, não vou chamar nem de aula, essa nossa conversa, e até uma próxima. Até mais, pessoal.